Bom dia, seja bem-vindo ao programa Saúde em Foco de hoje. Essa semana nós estamos com uma temática um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre segurança do paciente. Você que nos assiste sabe o que é segurança do paciente? Para me ajudar a conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu estou com a enfermeira José André, seja bem-vindo novamente, e com a enfermeira Cláudia. Nós recentemente participamos de um congresso, né, Cláudia, só voltado a esse tema. E durante toda essa semana a gente vai conversar sobre isso. A gente vai ter alguns convidados especiais. E para iniciar hoje, a gente vai falar um pouquinho, enfermeira José, sobre o que é em si a segurança do paciente. Então, lá no dicionário a gente vê que segurança é o conjunto das ações e dos recursos utilizados para proteger algo ou alguém, o que serve para diminuir os riscos ou perigos. Isso é segurança, né? A visão geral. E segurança do paciente segundo a Organização Mundial de Saúde. Vamos lá então. Primeiramente, bom dia. E bom dia, Cláudio, bom dia, Oswaldo, né, a todos. Quando a gente fala sobre segurança do paciente, o dicionário já traz essa definição, né? E quando a gente correlaciona a segurança ao dia a dia, a gente começa a perceber algumas coisas que nos deixam inseguros, né? Como, por exemplo, você levanta e vai até a cozinha no escuro. Tem várias coisas que te proporcionam uma insegurança. Você pode bater o teu dedinho do pé no cantinho do sofá. E isso já é algo que te proporciona uma segurança. Quando a gente fala sobre a segurança, seria eu trazer essa luz para que eu não bata meu dedinho do pé. Então é uma segurança. Agora, voltado isso à prática, sobre segurança do paciente, são todas as barreiras, todos os métodos, todas as estruturas dentro de uma organização hospitalar que eu comece a pensar de uma maneira onde eu traga essa luz para que o nosso paciente não sofra o dano. E a Organização Mundial da Saúde, ela fala que eu reduzir a um mínimo, né? Aí a gente pensa, né? Puxa vida, como assim? Eu vou fazer o mínimo de dano para o paciente? Mas isso é claro e é tranquilo explicar. Vamos lá. Eu necessito fazer uma medicação intramuscular, né? Eu vou tomar uma injeçãozinha, né? Preciso da injeção. Qual que seria o mínimo no caso da injeção? Infelizmente, eu vou ter que furar, né? Então a agulha vai ter que furar. Esse é o mínimo que eu vou ter que causar de dano. Você vai sentir uma dor, né? Pronto, acabou. Eu vou fazer uma coleta de sangue. Qual que é o mínimo? Eu vou ter que furar para tirar esse sangue. Ainda a gente não inventou nada aí para tirar o sangue sem eu ter que furar, né? Ou se inventaram, ainda não sei. Esse é o mínimo. O que vem disso já seria algo correlacionado a algum dano que infelizmente eu estou proporcionando. Mas é importante a gente salientar, né, e isso eu creio que a gente vai conversar aqui nesse momento, que nenhum profissional quer ocasionar dano a ninguém, né? Todos aqui são profissionais da área da saúde. Então isso é fato, a gente não pode pensar que o profissional às vezes levantou 5 horas da manhã, deixou a filha na escola, pegou 3 condução, foi no hospital, bateu o ponto dele e foi lá e infelizmente imbuído, né, ali o momento fez ele causar um dano. Esse profissional não quis fazer isso, né? Até tem um grande livro da contextualização histórica da segurança do paciente, né, um grande artigo que foi feito, que é Errar é Humano, e realmente né, as pessoas erram. O que a gente tem que pensar é como sistema, como hospital, como instituição, criar barreiras para que esse potencial dano não chegue ao paciente. E quando que começou a se falar de segurança do paciente? Então, na verdade, assim, a segurança do paciente, por mais hoje ela estar no mercado como segurança do paciente, ela já tem algo muito histórico, né? Se a gente for pegar o próprio Hipócrates, ele postulou lá, primum non nocere, então primeiro não cause o dano. Então, isso daí mais 200 anos antes de Cristo. Então, não é algo de agora, é algo bem ancestral. Porém, caminhando um pouco mais na história, a gente teve vários outros grandes que trouxeram a segurança do paciente para a prática. Como uma das grandes precursoras aí da enfermagem, né, a Florence Nightingale, o que ela proporcionou, por exemplo? Basicamente, quando ela foi até a Guerra da Crimeia, existia um alto índice de morte por infecções relacionadas. Então, assim, o que acontecia? O soldado estava lá no calor do combate, quando ele chegava, vou falar de uma maneira bem
dinâmica. E quando ele chegava, o soldado ferido, ele estava junto a todos os outros soldados ali. Então não tinha nenhuma organização. Então o soldado que chegava ferido estava com outro soldado que já estava ali ferido, então enfim, eu não tinha nenhuma organização. O que a Florence fez, como toda mulher precursora, né? Ela colocou ordem na casa. Vamos organizar isso daí. Calma lá, o soldado que está chegando, infelizmente está chegando ferido, ele vai entrar por aqui. O soldado que já está melhor, ele tem que ficar do outro lado. Agora você, doutor, você, enfermeira, se for mexer nesse soldado e for mexer naquele outro, você vai ter que higienizar suas mãos. Xixi, cocô, não vai fazer aqui, você vai fazer lá fora. Então começou-se a organizar com condições sanitárias e a partir daí eu comecei a reduzir uma taxa de mortalidade. É lógico que tudo isso levou, né, um certo tempo. E caminhando um pouco mais, a gente chega aí à Organização Mundial da Saúde começar a se movimentar com relação à segurança do paciente. Então a OMS ela percebeu que necessitava ações direcionadas. Por quê? A gente teve em 1999 um grande estudo realizado por James Hansen que ele mostrou por A mais B que as pessoas iam até o hospital tratar um problema, uma particularidade, e infelizmente elas sofriam algum dano dentro do hospital. Ou seja, eu estou indo no hospital tratar minha tosse, né? Aí estou lá com uma pneumonia, aí eu cheguei para fazer o tratamento, aí eu fiquei internado e por algum motivo eu caí, fraturei meu fêmur. E opa, o fêmur não está no pacote, né? Eu estou tratando a pneumonia. O fêmur ele veio ali devido a algum dano, alguma coisa que aconteceu no hospital. E os relatórios trouxeram aí grande extensão aí de mais de 90 mil mortes relacionadas ao evento, ocasionado ao evento que trouxe o dano. E esse relatório tomou grandes proporções mundiais. E a partir de 1999 a gente começou a olhar mais fixamente aí a segurança do paciente. Em 2004, caminhando um pouquinho mais, o Brasil já entra aí nessa organização, nessa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Em 2013 a gente tem uma portaria direcionando ações com relação à segurança do paciente dentro da instituição. Então a gente tem um programa nacional para a segurança do paciente, obrigatório. Surgiu uma resolução da diretoria colegiada lá da Anvisa, RDC 36, que normatiza, operacionaliza a segurança do paciente dentro da instituição. Então hoje é obrigatório, salvo algumas exceções, mas é obrigatório todo e qualquer serviço de saúde aí, ele ter um núcleo de segurança do paciente dentro da instituição. Então esse núcleo de segurança do paciente vai pensar, conforme as legislações vigentes aí, em vários tipos de barreira para que esse dano não chegue até o paciente. Então, num breve histórico, hoje a gente está falando muito de segurança do paciente porque ela está aí no mercado, vocês foram num congresso, então hoje a gente está vendo mais a coisa acontecer. Até porque o impacto, além do impacto para o paciente, ele está no centro do cuidado, mas tem um impacto extremamente considerável ao profissional de saúde, que nem eu falei, nenhum profissional quer fazer o dano. Então, esse profissional de saúde, ele sofre. Ele é a segunda vítima, na verdade. A primeira vítima é o paciente, isso é literal. A segunda vítima é o profissional. E isso gera um custo financeiro para toda e qualquer instituição. Porque também custa para os cofres públicos eu ter um paciente que eu tenho aí uma probabilidade de alta em 5 dias, esse paciente ficou 1 mês no hospital, devido a algum dano que eu ocasionei. Então, assim, isso também gera alguns custos relacionados. Brevemente seria basicamente isso. Enfermeira Cláudia, a gente sabe que são 6 metas, né, para a segurança do paciente. Durante essa semana a gente vai ter alguns convidados, a Janaína, a Dani do Hospital Regional, o Dr. Vinícius, para nos ajudar a falar dessas 6 metas. E hoje a gente vai começar a falar da primeira meta. Então, antigamente, lá atrás, a gente ia no hospital e não saía todo empulseirado, todo cheio de etiqueta, como acontece hoje, né? E muitas vezes o paciente, até que está nos assistindo, ele não sabe por que tem aquilo, ele vai, durante o próprio atendimento, ele arranca, ele tira a etiqueta, a gente percebe isso. Mas porque ele não sabe a importância, né, dessa identificação. Então eu queria que você começasse a falar um pouquinho para nós sobre isso. Sim, primeiramente, bom dia quem está em casa nos assistindo, bom dia Osvaldo, bom dia José. É importante a gente falar sobre a identificação, que ela vem como a primeira meta, né?
E não é por acaso que ela vem como primeira meta, porque começa isso lá na portaria, quando você faz o cadastro no hospital ou quando você... A gente fala muito em hospital, mas é importante a gente saber também que a segurança não permeia só dentro do hospital, mas sim em unidades básicas de saúde. Então, quando você chega, a primeira coisa que você faz é ter o cadastro, né? E esse cadastro tem que estar correto, o teu nome completo. Quando você chega numa instituição de saúde, você tem que dar o teu nome completo, aquele nome que consta nos teus documentos. Então, nada de abreviar nome, é a primeira dica, né? Dando os teus dados completos, você, além da ficha cadastral, atualmente tem as pulseiras de identificação, né? E o que a Organização Mundial da Saúde e a Anvisa preconiza? Pelo menos 3 identificadores, né? Para que eu diga que eu, Cláudia, sou a Cláudia, filha de fulana e que nasci no dia tal. Então, geralmente a gente utiliza nome do paciente, né? Data de nascimento e nome da mãe, né? São 3 critérios que eu utilizo para me diferenciar da Cláudia Biancato de outra Cláudia. Então, esse é o primeiro passo. Nós sabemos que dentro do hospital, dependendo do tamanho do hospital, enfim, pode ter mais de 100 leitos, ou menos, ou 30. É impossível dizer assim que eu vou ser a única Cláudia internada nesse hospital. E pior um pouco, às vezes eu tenho uma paciente, que seja a Dona Maria, e do lado de outra Dona Maria. Então, essa é a primeira barreira que a gente fala, não coloca os mesmos nomes, pacientes com o mesmo nome no mesmo quarto, na mesma enfermaria, né? Ou para a mesma técnica de enfermagem cuidar. Então, são barreiras que a gente já vai colocando para que erros com nomes acabem se trocando. Então, o que é importante é o paciente entender que faz parte dele também. Então, quando o profissional chega para fazer alguma medicação, o profissional deve conferir o nome que está na pulseirinha, o nome que está na cama, porque hoje os leitos também são identificados, né? E o nome que está no prontuário. Então, isso, quando eu faço essa conferência, né, já vai diminuindo a probabilidade. Nós sabemos que tem estudos que falam que hoje internar numa instituição hospitalar, ele traz um risco tão grande quando eu pular de bungee jump de 6.000 metros de altura, né? Então, o risco, tem estudos que colocam que esse risco é até maior de ser internado que pular de bungee jump. Então, você tem que participar ativamente do processo de segurança. Pede para confirmar, escute, para quem que é essa medicação que você está fazendo? Como é o nome da paciente que está na prescrição? Isso tudo faz com que o paciente se torne ativamente no seu processo de segurança. Ele não é passivo, ele é ativo. A segurança do paciente não é uma intenção, ela tem que ser uma ação, né? E a gente começa a diferenciar isso tudo já na entrada, né? No meu nome. Será que, como que eu estou sendo identificada? Então, é bem importante. Nós vamos agora, então, para um rápido intervalinho e já voltamos daqui 2 minutos para falar um pouquinho mais dessa primeira meta. 2 minutinhos e nós estamos de volta com o programa Saúde em Foco aqui pela TVE, canal 58.1.